Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Espero que todos estejam bem, que Deus possa abençoar cada vez mais a vida de vocês. Hoje nós vamos falar sobre o Rapu VT3 Pro Max, um mouse de excelente qualidade. Eu vou mostrar um pouquinho mais da minha implementação de uso e sobre as características para vocês. Em questão de construção, não tem como passar essa sensação pela câmera, mas ele está extremamente rígido, é um mouse bem construído. Você não sente que é aquele negócio fraco, sabe? Que, sei lá, pode quebrar a qualquer momento. Ele realmente está muito rígido, isso me surpreendeu positivamente. Eu imaginava que sim, ele teria uma boa construção, mas não na forma que eu estou sentindo ao pegá-lo. Tá? Não tem muita margem também de referência. Tem o Superlight, tem o H5 Pro Max, que também são boas construções, mas esse aqui, eu não sei, ele me deu uma sensação assim de muita rigidez, e ainda assim não sendo tão pesado, né, considerando que esse aqui é de magnésio cheio de furos, esse tem mais ou menos 53 gramas, esse daqui ficou, se não me engano, com 62,3 gramas, que eu não senti problema também, tá, de ser um mouse um pouco mais leve para um mouse um pouco mais pesado. Tá muito bem feito, o balanceamento dele de peso também tá bem equilibrado, não tá aquele negócio meio bambo que você não sente o centro de massa do mouse, realmente tá muito bem feito. Sobre o coaching deste mouse, é um coaching ok, não é o melhor coaching que eu já peguei, o do Superlight realmente tinha uma diferença bem considerável, mas aqui também não é uma implementação ruim, tá? Não é aquele aspecto de plástico barato, é um aspecto bem de algo mais refinado mesmo, tá? Não é o melhor, possivelmente que eu testei, mas também não fica para trás, tá? Você não vai perder nada com este mouse em questão de revestimento. Falando sobre o sensor e os switches, ele tá com normal 60 milhões de cliques, é um switch mecânico, eu sei que tem diferença do ático para o mecânico, mas a implementação aqui tá muito boa, eu realmente nem consigo notar verdadeiramente a diferença de um para o outro. Eu sei que esse aqui mecânico pode apresentar o duplo clique com o passar do tempo, com o passar do uso, mas aqui realmente eu não senti isso. Não teve nenhum problema, por mais que eu usei muito pouco, por enquanto, de tirar da caixa e utilizá-lo, não teve problema nenhum, tá? Mostrando um pouco sobre os botões em si. Aqui nos botões principais a gente consegue perceber essa curvatura, realmente pela questão da ergonomia, né, do shape do mouse. Aqui nos botões a gente consegue ver que ele está com uma implementação muito legal. Pouca força, assim, ele não afunda tanto antes de ter o clique. Bem pouquinha coisa mesmo. Se a gente aperta um pouquinho aqui na ponta, ele acaba chegando mais próximo da carcaça. Mas não é algo que eu acho que vai realmente acontecer, a gente vai apertar nessa região. Não tem jogo lateral, tá bem fixo assim. Outro botão aqui, se a gente apertar realmente na ponta, também a gente sente ele chegando um pouco mais próximo da carcaça, mas a mesma coisa, tá? Ele quase não desce antes de ter o clique, então tem jogo lateral, ele não parece um botão bambo. Sobre os botões laterais, eu gostei da implementação, eu acho que eles ficaram bem encaixados aqui no uso. Acho que esse botão aqui ele poderia ser um pouquinho mais para fora, mais ou menos como esse aqui se assemelha. Ele quase não entra para dentro da carcaça, ele fica bem, quer dizer, aí entra, mas ele não afunda para dentro da carcaça, tem que fazer muita força. Esse aqui já por ser um botão um pouquinho mais fino, dá para ver que ele acaba afundando um pouquinho mais. No meu uso não foi nada que me atrapalhou ou que chegou a me incomodar, foi realmente bem tranquilo. Eu gostei bem da implementação deles aqui. Sobre o scroll, eu gostei que ele é bem definido, as marcações são bem definidas mesmo. Eu até achei ele um pouquinho pesado no começo, agora já estou um pouco mais familiarizado, então para mim tá mais tranquilo, mas é um scroll bem definido. E aqui eu vou até mostrar pra vocês, eu acabei esquecendo de tirar os plastiquinhos dos switches, mas eu não senti nenhum problema enquanto eu usava, eu realmente só fui perceber depois que eu não tinha tirado eles. Questão do sensor, é um 3950, é o topo da cadeia alimentar dos sensores. Eu sei que ele não tem tanta diferença para o 3395 e realmente eu comprovei isso utilizando, de utilizar
o H5 Pro Max e utilizar ele, não senti diferença verdadeiramente de um para o outro. São excelentes implementações, funcionam muito bem, não perde rastreio, então são sensores de excelentíssima qualidade. Um ponto que vale ressaltar é que tanto a versão Pro quanto a versão Pro Max vem com a bateria de 800 mAh, que é uma bateria bem grande, porém a versão Pro vai vir com o sensor 3395, mas meio que atualizado, que eles chamam de 3398, e ele tem 180 horas de bateria, porém a versão aqui Pro Max, que está com o sensor 3950, tem uma capacidade de 200 horas de bateria, que é realmente muita coisa. Acredito que isso seja com 1K de polyrating, né? Porém, ainda assim, é uma implementação muito boa de bateria. Eu acho que eu nunca vi nada assim, de tamanho de bateria. Não posso comprovar se dura realmente tanto tempo assim, porque eu ainda não testei tempo suficiente, mas é realmente se impressionar. É uma bateria bem grande. Em relação ao software, também... Cara, é o melhor software de mouse do AliExpress que eu já vi, é muito bem feito. Aqui mostra todas as configurações de DPI, o Polyrate que eu apliquei, todas as configurações que tá na versão do firmware, enfim. Aqui a gente consegue ver, né, a base do DPI, a gente consegue ver a configuração de cada tecla do mouse. Aqui a configuração mais detalhada, né, com o Motion Sync, o Linear Correction, Sleep Time, enfim, todas as configurações. Aqui eu habilitei em 8000 de Polyrate para testar. Realmente eu não consigo sentir a diferença de 4 para 8. De 1 para 4 pode ser placebo, eu acredito até que seja, mas eu consigo sentir um pouco mais de fluidez. Aqui também tem a questão do Debounce Time, não Debounce Delay, deixei em 1ms. Bom, rapaziada, então o que eu tinha para falar sobre esse mouse foi isso. De fato foi uma surpresa muito positiva tudo o que eu acabei trazendo aqui nesse vídeo. No começo eu estava bem receoso de pegar um mouse com esse shape ergonômico, por mais que eu tivesse me adaptado muito bem ao shape do Superlight ali, né, e suas cópias, digamos assim. E esse shape, por mais que seja ergonômico, era um pouco parecido. Eu estava realmente com esse receio, porque minhas migrações de mouse sempre foram meio bruscas. Saí de um mouse grande para um mouse do tipo ovo, né, que é o Orochi V2, e aí depois fui para um Superlight, e aí migrei para o H5 Pro Max, que é um shape muito similar ao do Superlight, e agora o V3 Pro Max, que tem um shape similar, mas, né, com essa questão ergonômica. No começo também eu pensei que a questão do peso poderia ser um pouquinho estranho, mas não foi algo que me atrapalhou, assim. A diferença de peso para o que eu estava utilizando é bem pouca, é mais ou menos 10 gramas, então assim, ela existe, mas para o meu uso realmente não foi algo que eu senti uma diferença brusca. No geral foi algo muito bom em todos os quesitos possíveis, tanto em questão de bateria, em questão de uso normal, em questão de clique. Não senti perca de rastreio em momento nenhum. Então é um mouse assim que, para o meu uso, para a minha experiência até o momento, eu recomendo ele. É um mouse que eu achei super interessante. O que eu indico para quem tem vontade, curiosidade de ir para algum mouse desse, até mesmo para testar, que foi o que eu pensei em fazer, era mais para testar e ver se eu me adaptaria, o que eu acharia desse tipo de mouse. Se você já está familiarizado com um tipo de shape, no caso um Superlight, e você sente que a sua mão ela fica de uma maneira bem que certinha, só que às vezes você vendo, você sente que falta preenchimento em algumas partes da mão, eu acho que pode te atender muito bem. Claro que cada mouse ergonômico vai ter suas particularidades, as suas espessuras em determinados pontos, mas realmente é um mouse super interessante de utilizar. Não acho que é o melhor mouse do mundo, eu acho que eu não tenho nem bagagem suficiente para falar isso de algum mouse, mas eu gostei muito de usar. Se eu fosse comparar com o H5 Pro Max, que eu também é meu xodó assim, não vou falar que ele é melhor ou pior, eu vou falar que para a proposta que é ser um mouse ergonômico e meio que ser um encaixe mais confortável na mão, cumpriu mais que perfeitamente seu propósito para mim. Então funcionou realmente muito bem. Então acho que não mais era isso. Se alguém tiver algum tipo de dúvida, deixe aqui nos comentários que eu tento responder o mais rápido possível. Vou pedir para vocês deixarem um like e se inscreverem no canal. E não esqueçam, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E até o próximo vídeo.